Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Uma honra estar aqui com vocês de novo. Bem-vindo, Vini, bem-vindo, Cauê, bem-vindo à sua casa, né? Obrigado, como sempre, obrigado. Né? Mas como você fala, como é que é? A casa é minha, né? Mas a mesa é nossa. É nossa, então. Já fiquei sabendo agora que virou ativo do podcast. A Virou mesa, agora, essa mesa. Se a gente mudar de lugar, a mesa vai junto. Tá? Então. Já se perdeu for pro a mesa. estúdio, a mesa vai junto. Já perdeu. Porque ela já foi feita para isso. E se você fizer outra, vai para minha casa. Tá? Entendi. Beleza. Ó, quem quiser uma mesa, procure o Cauê aí, deixa o comentário, tá? Ele tá fazendo aí um trabalho de marcenaria top, tá? Então procure. A produção gostou, a produção. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, né? Melhor não comprometer o Cauê. Não, mas se quiser a gente dá um jeito. Não tem problema. Tá vendo? Quem sabe, né, o Cauê? Ó, você faria uma mesa para investir no podcast aí? Faria, sem problema nenhum. Então tá bom. Então, eu já fiz uma e dei uma para um amigo meu, tá? Então. Olha, tá vendo? Você que quer uma mesa, então, deixa aí os comentários, vai receber oração e um contato do Cauê. Sem brincadeiras agora, porque agora o papo vai ficar sério, né? Porque a gente tem uma pessoa super séria aqui, uma convidada, né? Acho que não, né? A gente tava no maior resenha aqui, né? A gente fazendo pergunta para ela, deu risada já com as perguntas que a gente tava fazendo. Já tá mais calma, já tá tranquila. Mas antes da gente chamar essa convidada, eu queria saber do Vini, porque ele tem um recado, assim, super novo. Né? Um recado assim, cara, é novidade. A produção tá me atualizando aqui no ponto aqui. Isso, a promoção continua, pessoal. O like tá de graça, viu? Então, deixa o like aí que tá de graça, compartilha, comenta que você ainda ganha oração, tá bom, Não vai pessoal? cair a mão, não vai cair o dedo. Não se esquece de se inscrever também no canal, de nos seguir no Instagram, né? Sim. Instagram, @Juntos na Mesa. Estamos no Facebook, também Spotify, para você acompanhar a gente. E por que a gente sempre reforça isso, né? Tanto no começo quanto no fim do episódio? Não é para a gente ganhar dinheiro, não é por isso. É que a gente quer ver esse canal crescer, para que mais pessoas possam ouvir de Jesus, mais pessoas possam ter, mesmo que virtualmente, um tempo de mesa com a gente, porque o nosso maior desejo e o que queima no nosso coração é falar de Jesus, é falar da palavra de Deus. E, poxa, a gente está trazendo pessoas assim tão especiais, trazendo, compartilhando tanta coisa legal aqui. Então, a gente quer expandir isso, né? Então, quando você compartilha, poxa, a gente está chegando em lugares que a gente nem imagina chegar. A gente tem ouvido já, sabe, comentários, testemunhos do que tem acontecido com o podcast, pessoas que têm sido edificadas. Então, ajude a gente, né? Faça parte dessa mesa, porque a gente tem certeza que isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Sem desculpas. Sem desculpas. Cauê, faça as honras, então. Chama para a mesa, para sentar aqui conosco e ter um tempo de mesa muito fantástico. Uma pessoa que eu sou muito grato pela vida dela, porque ela nos aturou muito tempo, com muita paciência. Eu falo isso porque o marido dela nos ajudou a fazer um pouco da nossa casa. E muitas vezes ele tinha compromisso com ela, ele falava, não, ela espera lá. E ela ligava, Vivi, desculpa, ele já está indo embora. E aí ela, tá bom. E a gente colocando piso aqui na casa e fazendo um monte de coisa, cara. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, oro por ela e que Deus recompense essa paciência com a gente, mas vou chamar, senhoras e senhores, Viviane May. Aê! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem? Não fique com vergonha. Como nós falamos, né? Bem-vindo à nossa casa. A casa é minha, mas a mesa é nossa. Ai, ó, jogral aqui, ó. Eu vou fazer minha encomenda já. Ó, ele tem vários tipos de cores, tá? Se quiser. Gostei. A Tainá tem bom gosto, eu vou pedir algumas dicas pra ela e a gente fecha o negócio. Tá bom, sem problema. Deus, eu recebo uma empresa. Vamos profetizar já. Amém. Ai, glória a Deus. Mas seja bem-vinda mesmo, uma honra ter você aqui com a gente. Fique à vontade para compartilhar tudo que vier no seu coração. Pode falar à vontade, sem cortes, tá? Como a gente falou. Não tem a questão de ser polêmico ou não, fica à vontade. Se sentir no coração de orar por alguém no meio da live, pode orar, pode cantar. Sim, super à vontade aqui. É um bate-papo mesmo. A gente tem certeza que tem bastante coisa legal aí para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, gente. Eu falei, é uma honra para mim, né? Estar aqui com vocês. Eu acho que
é muito gostoso, né? Falar do Senhor, falar do que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu falo que a gente sempre tem o que compartilhar, né? Quem vive com o Senhor o tempo todo tem... A vida é um milagre, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Confesso que não estou confortável, fico sem graça. Ninguém acredita, gente, mas eu sou tímida. É verdade. É verdade esse bilhete. Eu disfarço bem. Mas a gente está aqui para servir de alguma forma, né? Então, que o que a gente falar aqui que seja bênção para a minha vida, para a vida de vocês e de quem estiver ouvindo também. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de começar, então, vamos fazer uma oração? Bora. Amém. Fica à vontade. Joaquim. Já que você brincou, então você ora. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por esse tempo de mesa, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, compartilhando daquilo que temos de mais precioso, que é a Tua Palavra, Senhor. Compartilhar daquilo que vem queimando no nosso coração todos os dias, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela porção de fé que o Senhor depositou em nós, para que possamos prosseguir, Senhor, prosseguindo rumo ao alvo que é Cristo Jesus, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa guiar, Senhor, esse momento que nós teremos aqui, que quem está assistindo, quem está ouvindo, Senhor, possa ser tocado, Senhor. Tocado pela Tua Palavra, Senhor. E a Tua Palavra nós sabemos que ela é viva e ela é eficaz, Senhor. E nós sabemos que ela irá chegar aonde ela tem que chegar, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida de todos que estão aqui, Senhor, tanto nós que estamos aqui gravando, nós que estamos aqui na produção e todos que estão nos ouvindo, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai. Eu faço as honras? Eu acho que ela é uma, vamos se dizer, uma espectadora assídua do podcast, então eu acho que ela já sabe... Eu nem imagino, gente. Já sabe a pergunta, já deve estar preparada. Eu creio que ela já fez um esboço teológico já para poder responder e tudo mais. Mas a gente costuma perguntar, até para o desenrolar do nosso bate-papo, sobre o que é mesa para você, o que é ter um tempo de mesa, o que a mesa representa para você, tanto no âmbito familiar, empresarial, na questão da igreja também, físico, espiritual. É muita coisa, né? Para a mesa é muita coisa, né? É um leque muito grande. É um leque muito grande, mas eu penso na mesa como comunhão, né? Restauração e amor, né? Eu acho que comunhão por conta de Cristo, né? Quando ele vem, não só na ceia, mas você vai pegando vários versículos na Bíblia, né? Na hora que ele foi se lavar dos pés dele, ele estava na mesa, né? Ele vai para a casa de Zaqueu, ele não foi só dormir lá, né? Então, ele também estava na mesa. Então, o quanto Jesus trazia essa proximidade, né? Então, eu vejo isso e é muito interessante que quando antes de eu casar, eu não tinha o hábito de sentar à mesa para comer. A gente não tinha esse hábito na nossa família. E aí, quando a gente casou, a gente já tinha um quarto e cozinha, né? E aí a gente ganhou na cozinha a mesa, tinha uma mesa. Então, a gente criou esse hábito de sempre comer na mesa. E a gente sempre falava, tanto eu quanto o Anderson, que a nossa casa, a gente queria receber pessoas, que a gente queria, né, estar ali. Sempre foi assim, né? Amigos na mesa, momentos de conversas, momentos de restauração, de cura. Eu falo de restauração porque quantas vezes, né, a gente não chama pessoas na nossa casa, ou a gente vai até a casa de alguém, e é nessas conversas mais íntimas, né? A Bíblia fala que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, é nesses momentos que a gente tem cura, que a gente tem restauração, né? E eu por alguns momentos na minha vida, eu tive o privilégio de discipular pessoas, seja no individual, ou teve uma época que a gente discipulou em grupo. E eu lembro que o quanto eu vi restauração, sabe? Como foi gostoso ver o processo de transformação da minha vida. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz discipulado assim foi quando eu fui casar, que aí a gente passa por aquele discipulado, né? E de ouvir coisas que, para mim, como eu não nasci num lar cristão, então, para mim, foi tão importante ouvir algumas coisas, e eu falei, meu Deus, eu preciso trazer isso para minha casa, né? Porque isso é importante. E mesmo eu, depois ali conduzindo o discipulado, até hoje, pessoas que eu discipulei falam assim, obrigada por me ouvir.
E aí eu falo da questão da intimidade que Cristo mostra pra gente. Você chama para sua casa pessoas que você quer ter perto, você chama para sua casa pessoas que você quer ter intimidade, mas Cristo também chamava todos. Quem ele via que tinha necessidade, ele chamava. E eu comecei a pensar muito nisso, porque eu sou muito reservada. E eu, às vezes, tenho dificuldade, sabe, de falar de mim, de falar dos meus problemas, e eu sempre me fecho muito. Se eu estou com alguma questão, eu me fecho e eu não falo nada. E aí, nos momentos de discipulado em grupo, eu lembro que eu já discipulava um grupo de meninas, e aí entrou uma leva de meninas, e assim, eu conhecia já há algum tempo, mas não tinha muita intimidade, e eu percebi que tinha uma trava ali. E eu falava, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. E aí, sabe quando parecia que trazia respostas prontas, ou pensava que eu estava testando, e eu falei, não estou testando, a gente está aqui só conversando, né? E aí eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá estratégia. Aí Deus falou, você já mostrou a sua vulnerabilidade? Porque eu só estava ouvindo delas, e elas precisavam confiar em mim. E eu tive que quebrar isso. E eu cheguei um dia no discipulado e falei, hoje eu vou falar de mim. E eu falei algo muito pesado que eu vivi na adolescência. E a partir dali eu vi a restauração do Senhor, porque aquelas que estavam ainda nesse ponto de não confiar ou de estar envergonhada, porque às vezes as pessoas acham que a gente é perfeito, né? E a gente não é perfeito. E aí foi uma quebra ali. Então eu vejo essa questão da restauração, né? E eu penso que quando Jesus, um exemplo que eu vejo muito é Zaqueu, né? Jesus não chegou para Zaqueu e falou, seu pecador, você rouba todo mundo. Não, ele não fez isso. Ele só virou para Zaqueu e falou assim, eu vou dormir na sua casa. Como você vai dormir na minha casa? Ele nem questionou, ele foi. E quando o povo começa a questionar Jesus, ele vira e fala, eu vou devolver tudo. Eu vou fazer o que é certo, sem Jesus precisar falar nada. E eu falei, a presença de Jesus trouxe restauração para ele. E amor, porque eu acho que é isso, né? Eu aprendi muito com a Lu. Vocês conhecem a Lu, né? Sim, sim. Quando você vai, quem já foi na casa da Lu sabe, ela só falta tirar o armário e pôr em cima da mesa para você. Aí você fala, meu Deus! Aquele bolo de cenoura com chocolate. Nossa! E aí eu lembro que eu chegava na casa dela e não importava a situação, né? A Lu passou por algumas questões há muito tempo atrás e ela sempre dava o melhor dela. E eu ficava olhando aquilo e eu falei já isso para ela muitas vezes. Eu falei, Lu, eu aprendi a ser hospitaleira com você. Porque eu não tinha essa noção, sabe? Não era maldade, mas eu não tinha isso de ir na minha casa, eu não pensava, eu vou arrumar a mesa, vou pôr um pão ali, eu não tinha isso. E toda vez que eu via ela fazendo isso, eu falei, nossa, eu vou fazer isso também. E eu me sentia querida, sabe? Eu me sentia amada, porque, poxa, uma pessoa pensou em mim, ela me chamou para vir na casa dela e não fez de qualquer jeito. E aí teve uma vez também que me marcou muito, a gente foi fazer uma visita para um irmão que tinha feito uma cirurgia. E esse irmão estava passando por uma situação financeira bem complicada, né? E a gente foi visitar, e era só uma visita de médico, tipo, rapidinho, vamos lá, vamos orar e vamos embora, né? A gente não foi com a intenção de sentar e tomar um café. E aí a gente chegou lá, foi orar por esse irmão, tal. Quando a gente olha, a gente na simplicidade dele, sabe? Ele foi lá, arrumou a mesinha dele, tudo. E eu olhei aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, a gente veio aqui para abençoar ele, e ele está abençoando a gente, né? E aí quando a gente saiu, um dos irmãos que estava comigo, ele tinha um poder aquisitivo alto, né? Aí ele olhou para mim e fez assim, eu estou constrangido. Aí eu olhei assim, ele, porque eu tenho condições, se você for na minha casa, eu não te ofereço um copo d'água. E ele falou, e eu vim aqui hoje, e esse irmão está passando pelo que ele está passando, e ele me deu o melhor. Então, eu vejo a mesa dessa forma, nesses 3 pontos, assim, que isso você leva para a sua vida pessoal, você leva para a sua vida profissional, você leva para a sua vida eclesiástica, né? Com Cristo, né? Comunhão, restauração e amor. É isso, eu falo muito, né? Não, é pra falar. Mas esse é o intuito. Vou tentar ser breve. Esse é o intuito. Fica tranquila. Glória a Deus. E aí a gente tem outra pergunta, assim, e até para quem está aí assistindo, ouvindo você, para te conhecer um pouquinho mais. Como a Vivi conheceu Jesus e como tem sido a vida da Vivi com Jesus? Eita, isso daí é polêmico. Tô brincando. Tô brincando. Bom, eu não cresci, né, num lar cristão, como eu já falei anteriormente, né? A minha mãe nunca conduziu a gente em nenhuma religião, enfim. E aí, quando... Enfim, a minha infância foi um pouco conturbada, daí minha mãe casou, tenho meu padrasto, tenho os meus irmãos. E eu lembro que quando eu entrei na adolescência, eu fiquei muito revoltada. Foi um momento de muita revolta na minha vida, né? Foi um momento que a minha mãe se separou também do meu padrasto, enfim, não vou entrar em detalhes.
Mas eu lembro que a Viviane tinha uma revolta tão grande no coração, eu tinha uma raiva muito grande de tudo que estava acontecendo na nossa vida, né? Porque a gente teve que sair do nosso conforto e foi morar de favor na casa dos outros, e eu via tudo aquilo com muita raiva, sabe? Eu falava assim... Enfim, eu fiquei muito revoltada. E aí eu lembro que nessa época a gente foi morar no Riacho, e a gente foi morar na casa de uma tia nossa de favor, a gente não tinha para onde ir, enfim. E aí eu lembro que o meu tio e a minha tia começaram a frequentar mais a nossa casa, eles cristãos, e aí eles começaram a, vamos vir comigo para a igreja? Isso eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. E aí eu fui, e aí eu lembro que eu fui uma vez para a igreja com eles, e foi feito o apelo. E eu confesso, gente, que eu levantei a minha mão ali, e eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, sabe? Mas eu estava tão desesperada que eu levantei a mão e fui, né? E aí foi muito engraçado. Aí eu aceitei Jesus e tal. E aí, naquele momento, né, de adolescente, sem entender nada, não tinha aquele suporte também de outras pessoas. E aí a minha tia falou, então, você não vai se batizar? E aí, quando veio essa palavra se batizar, qual era a minha mente, né? E a mentalidade que eu acho que muitos têm. Agora eu não posso fazer mais nada errado, eu tenho que agora ter minha vida no prumo. E eu não quis me batizar. Eu falei, não, e aí eu falei, não, porque eu não sou digna, porque eu sou pecadora, não, porque eu não vou conseguir. E não me batizei. E foi só ladeira abaixo. E fiz um monte de coisa que não me orgulho, né? E aí eu lembro que continuei com esse sentimento de muita raiva no meu coração, algumas coisas que aconteceram na minha família também. E eu lembro que o que vinha muito forte no meu coração, e é o que eu falo, né? A questão da paternidade, né? Você não se sentir querida, você não se sentir amada. E sempre vinha muito forte isso em mim. Você é um estorvo, vinha isso muito forte em mim. E aí eu lembro que eu estava com, acho que 15 anos, tinha sido ano novo, e tinha acontecido algumas situações na minha família, eu tinha ficado muito mal, e eu tinha um relacionamento muito complicado com a minha mãe também na época. E aí eu peguei, todo mundo saiu, e eu estava tão mal, sabe, eu sentia, hoje eu consigo entender isso, era como se o espírito da morte me rondasse mesmo. Eu comecei a ficar depressiva, sabe? Só que eu disfarçava. Então, eu era aquela menina que na escola era palhaça, que brincava com todo mundo, que fazia bagunça, mas que era triste por dentro, vazia. Por dentro estava tudo... Toda destruída. E aí eu lembro que todo mundo saiu, e eu falei, eu não vou, não quero ir. Não sei, a gente ia para casa de algum parente, e eu falei, não vou. E aí eu fiquei sozinha em casa. Isso, eu morava no Riacho ainda. E aí eu deitei na minha cama, e eu lembro, assim, nitidamente, foi a primeira vez que Deus falou comigo, assim, muito forte, sabe? Aliás, Deus já devia ter falado comigo, mas eu nunca tinha sentido essa presença assim na minha vida. Eu lembro que eu deitei na cama, e eu sou dramática, gente, sou uma pessoa dramática, entendeu? Eu choro mesmo, choro, é isso. E aí, imagina, com 15 anos, então, nossa, dá pra fazer uma novela mexicana. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, e eu disse assim, pensamento, eu falei assim, por que eu ainda estou aqui? Ninguém me ama. Ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim. Eu sou um estorvo, eu só dou trabalho. E nisso, olha como como o inimigo engana a gente, porque eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu sempre estudei, sempre trabalhei, sempre cuidava dos meus irmãos. Então, tipo assim, poxa, eu sempre fui uma pessoa que estava ali com a minha mãe, parceira, e o inimigo só colocava o contrário na minha mente. E eu falei assim, ninguém me ama, eu sou um estorvo, bom seria mesmo se eu morresse. Nossa. E aí eu escutei, gente, eu estava com o olho fechado, eu escutei uma voz falando, mas muito forte, eu amo você, levanta agora e vai para a igreja. Nossa. Eu nem pensei, eu levantei do jeito que eu estava, peguei o ônibus, que eu morava no Riacho, e fui para a igreja. E nunca mais saí. Glória a Deus. Então, eu sou muito grata a Deus, porque não tinha ninguém ali para me sustentar. Não vou chorar, gente. Pode chorar, pode. 99,9% das pessoas que falam isso aqui... Aí chora. Não vou chorar, porque eu fico muito feia chorando. Não vou chorar. E aí eu sei que eu sou muito grata, porque é aquilo que fala, né? Quem muito perdoou, muito ama. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, eu sou muito grata por esse processo, e é constante. Até hoje eu estou me convertendo, gente. Não é fácil, caminhada com Cristo é fácil e não é, mas é uma vida de se negar.
né? Porque a gente tem muitos desejos, muitas vontades, mas a gente precisa obedecer para ser Cristo na Terra, né? De alguma forma, pelo menos. Tentar, né? Tentar. Então é isso. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. E como que você descobriu, ou como que o Senhor foi mostrando para você a respeito do ministério que você exerce na igreja, que você tem exercido? Bom, vamos lá. Eu acho muito interessante isso, né? Ministério. Quando eu me converti, na época que eu me converti, era muito forte isso. Deus tem que falar com você qual é o seu ministério, né? E era muito engraçado, porque eu tava, tipo, a Tainá do meu lado, é isso que te digo, e não, você vai ser profeta, você vai ser não sei o quê, e eu lá, eu tô aqui. Eu não falava nada, meu Deus, não vai falar nada pra mim. Tipo, era muito engraçado, gente, porque a gente visitava muita igreja nessa época, mocidade, e aí eu lembro que acontecia muito isso, sabe, de vir profeta e falava, Cauê aqui do meu lado, Rafa e eu. Hello! E aí eu lembro que quando eu me converti, eu sempre tive muita gratidão, sabe? Porque, cara, quando você conhece Jesus, quando você olha assim e fala, cara, realmente eu não sou nada, Ele me ama tanto, eu sempre tive muita gratidão a Deus. Então, o que eu pensava? O que eu entendi da palavra? E de fazer discípulos. E eu falava, então eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Então, gente, eu já fui do departamento infantil, eu já fui do grupo de intercessão, eu já fui trabalhar com morador de rua, com adolescentes, com jovens, coitado. Tô brincando, é bênção. Já fui fazer visita em lares. A gente tinha um grupo de evangelismo, eu e o Anderson, a gente ficou, acho que 7, 8 anos liderando esse grupo, e foi bênção na nossa vida, na vida de muitas pessoas também, e montar teatro, eu só nunca cozinhei, gente, porque os irmãos não mereciam isso. Os irmãos não mereciam isso. Hoje em dia eu cozinho bem, tá, gente? Eu cozinho melhor. Mas, assim, eu sempre servia. E sempre ficava essa pulguinha atrás da minha orelha, sabe? Por que nunca Deus falou, Viviane, é isso que te digo, você... Nunca aconteceu isso comigo. E aí eu lembro que quando eu estava com uns 20 e poucos anos, já servindo a Cristo, sempre caminhando com Cristo, e eu e o Anderson, a gente sempre muito frequente, nós dois sempre ali trabalhando, e a gente sempre tinha muito essa questão de receber em casa as pessoas. Enfim. E eu lembro que eu entrei numa crise muito forte por causa disso. Nisso eu já estava no Ministério de Louvor. Eu lembro que eu sempre gostei muito de cantar. Quando eu não estava na igreja, teve uma época que foi uma febre, aquelas maquininhas de karaokê. Ai, gente, eu matava aula para fazer isso. Gente. Eu não me orgulho, mas eu fazia isso, gente. Eu e minha amiga, a gente matava aula para as maquininhas de karaokê. Pedrinho, tampou os ouvidos. Tampa o ouvido, filho. Não pode fazer isso. Mas eu estava cantando, não estava fazendo nada de errado. E aí eu lembro que eu sempre era algo que eu sempre olhava muito e admirava. Eu falava, nossa, que legal, que bacana. Comecei cantando no coral da igreja. Na época era muito mais forte essa cultura de coral, então eu comecei a cantar no coral. E depois fui para o Mulher Total, que era um grupo só de mulheres, enfim, fui galgando ali. E aí eu lembro que quando eu estava com uns 20 e poucos anos, eu comecei a entrar numa crise muito forte por causa disso, de ministério. E eu comecei a questionar, eu falei, mas Deus, eu faço tantas coisas, mas eu sou boa no quê? No que a Viviane é boa, sabe? A Tainá é caprichosa, ela é uma menina com bom gosto, que você olha para ela e fala, ela fala com a Tainá, decoração, né? Sabe, o Vinícius toca bem, o Rafael canta bem. Sabe, de você olhar para a pessoa e falar, Viviane, é isso. E eu falava, Deus, eu não sei. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Aquilo começou a me... E eu fiquei muito mal. E nesse meio de percurso, eu comecei a escutar que ali não era o meu lugar, no Ministério de Louvor. Ali não era o meu lugar. E posso ser bem honesta, não era mesmo. Gente, eu era muito ruim. Gente, eu era ruim. Eu fico pensando assim, eu nunca tive problema de afinação, mas eu arregava, gente, podia cantar no grupo, mas quando você me colocava para cantar sozinha, era uma tragédia, gente, tragédia. Eu ficava muito nervosa. Então, hoje, olhando, sinceramente, eu acho que eles tinham razão. Não era para mim. E eu falei, então tá bom, então eu vou sair, não é para mim. E eu pedi para sair do Ministério de Louvor. Ninguém falou para você, foi uma decisão sua, ou falar?
Para eu sair, a minha liderança não, mas eu escutava de pessoas muito importantes que não me via ali, que eu estava no lugar errado. E eu, falei, então tá bom. E aí chegou uma hora que eu falei para Deus, não quero mais passar vergonha não, vou sair mesmo. E saí. Só que eu só não saí porque na época a minha líder, que era a Júlia, falou, não, vou te liberar, você vai descansar um pouco. Aprende a descansar e não a desistir. E aí foi uma pá, né? E aí eu, na minha cabeça, mas não volto. Tipo assim, tá bom. Né? E aí eu lembro que nisso eu já estava começando a ministrar. E aí foi um impacto muito grande, porque eu ficava muito nervosa. Eu achava que eu não ia conseguir passar a mensagem que eu tinha que passar. Eu sempre enxerguei com uma responsabilidade muito grande, né? E eu lembro que quando eu fui chamada para ministrar, Deus é muito engraçado comigo, gente. Quando Deus fala para mim uma direção, eu sonho eu fazendo. Eu vejo eu fazendo a coisa. E aí eu lembro que eu sonhei que eu estava ministrando para a igreja. Só que eu fiquei na miúda. Eu falei, eu vou falar nada, vou ficar quieta, porque eu não sou doida, vou ficar bem quietinha. Aí eu lá bem quietinha, não falei nada. Passou um tempo, uma irmã chegou em mim e fez assim, ô Vivi, sonhei com você. Aí eu, sonhei assim. Gente, ela teve o mesmo sonho que eu. Aí eu, que legal. Eu não falei, gente, do meu sonho, eu fiquei bem quietinha. Eu falei, eu não vou falar nada, vou ficar quieta. Aí ela fez assim, vou falar para sua líder. Eu, pra quê? Não precisa. Não fala nada. Não fala nada. E aí eu lembro que a minha líder virou e fez assim, você tem alguma coisa para me falar? Aí eu, não, tem certeza? Aí eu, droga. Aí eu falei do meu sonho, ela falou que a irmã tinha falado com ela, ela falou, eu estou orando por você já há algum tempo. E eu só queria confirmação. E aí, nisso, eu comecei a ministrar. Só que daí foi um conflito, gente. Foi uma coisa assim que eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente, né? E eu entrei nessa crise. E aí eu lembro que um irmão muito querido virou para mim e fez assim, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Você não tá bem. E aí eu falei, por quê? Não sei o quê. Eu não sou boa em nada. Fala pra mim. Vai, fala uma coisa que eu sou boa. Vai, fala. Eu comecei desse jeito, estressadona, assim. Aí ele olhou pra mim, assim, fez assim, tá, e por que você quer ser boa numa coisa só? Por quê? Quem te falou que tem que ser assim? E aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim. E aí eu respirei e comecei a pedir pra Deus, então, para que eu pudesse obedecer. Eu falei assim, Senhor, a Viviane, ela realmente não tem condições de fazer, mas eu quero te obedecer. E aí eu lembro que eu falei, então, mas eu quero ter certeza. Eu quero ter certeza, Senhor. Porque o meu coração é enganoso. Eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei disso. Mas eu quero ter certeza que é para eu continuar aqui. Se o Senhor falar, vai para outro lugar, eu vou. Eu quero te servir de alguma forma, da melhor forma que for, e onde o Senhor quiser. E aí eu lembro que nisso eu estava fora do Ministério de Louvor, trabalhava num lugar onde todo mundo era cristão. Foi a única vez que eu trabalhei num lugar assim, foi muito bênção para minha vida. E aí a gente fazia o quê? A gente combinava de chegar uns 20 minutinhos antes para fazer devocional de manhã e depois começar a trabalhar. E aí desses devocionais tinha duas meninas que trabalhavam comigo. Gente, pensa numas meninas, uma tinha aquela voz que você escuta e você fala, meu Deus, eu vou agora me prostrar, porque sabe aquela coisa assim, linda, sabe? E a outra aquela voz de reteté, sabe? Tipo, eu ficava assim, que lindo. E eu nunca tinha falado que eu era do Ministério de Louvor, você ficava bem quieta na minha, né? De boa. Nisso eu trabalhava com evangelismo, trabalhava com outras coisas na igreja também. E aí eu lembro que uma irmã virou e fez assim, até hoje ela tem um ministério muito forte em Santo André, ela trabalha com resgate de vidas mesmo, sabe? Morador de rua, prostitutas, enfim, eles têm uma casa de resgate, casa de oração, e é muito forte esse ministério lá. E aí ela virou e fez assim, gente, vai ter um chá de mulheres na minha igreja, nananana. Vocês vão? Eu, claro, vai ser mó legal, a gente vai, não sei o quê. E aí eu falei, chama fulano e ciclana pra cantar, porque elas arrebentam, não sei o quê, não sei o que lá, vou chamar. Beleza, passou uma semana, essa irmã olhou pra mim e fez assim, o que você faz na igreja? Aí eu sou da turma da SESI, a gente faz evangelismo, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ela, tá bom, então eu vou te chamar pra cantar. Mas eu não falei cantando. Aí eu, não. Aí ela, vai, Deus falou pra te chamar pra cantar. Aí eu, não. Vai. Aí eu olhei assim, Deus falou muito forte pra mim, vai. E aí quando tava pra eu ir, e assim, era muito engraçado, a nossa igreja nunca teve essa cultura de usar playback. E lá eles não tinham banda e tal, ia ser playback. Eu, lascou, não vou saber fazer isso não. Aí eu peguei, falei, vou. E aí eu peguei, entrei em oração e eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor então me mostre. Se é pra eu fazer, eu não vou passar vergonha. O Senhor vai me conduzir.
E aí eu fui, e na minha cabeça era o quê? Um chá de mulheres, 50 mulheres, no máximo. Tinha umas 200 mulheres no lugar. Aí eu cheguei, eu chamei 2 amigas minhas pra ir, a Lu e a Ká, a Karina. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, se eu começar a ficar zoada, vocês começam a cantar bem alto, bem forte. Aí elas, tá bom, Vivi. Gente, pelo amor de Deus, ora por mim. E aí eu fui, eu lembro que eu orei ao Senhor. E aí eu subi no púlpito com aquela postura de derrotada já, sabe? Abaixada a cabeça, assim. E aí eu orei em pensamento. Eu falei, Senhor, não sou eu quem faço, porque realmente eu não sou capaz. E aí eu levantei a minha cabeça, ministrei algo, eu não lembro o que eu falei, não lembro mesmo. E eu lembro que a primeira frase da música era Senhor. Gente, eu levantei minha cabeça para olhar se tinha alguém cantando comigo. Eu nunca, até hoje, nunca cantei como naquele dia. E até as meninas me zoam que elas estavam lá, elas falam, Vivi, a gente estava lá na mesa, assim, ó, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aí eu comecei a cantar elas. É a Vivi? É a Vivi? Eu falei, muito legal, nem vocês acreditavam em mim. Olha que amiga. E aí eu lembro que ali eu vi que realmente não é pelo meu braço. Se você perguntar para mim hoje assim, Vivi, você se sente segura? Não me sinto capaz, mas eu sei que o que eu fizer é o Senhor quem faz. E eu estou aqui para obedecer. Para mim, adorar o Senhor é entregar tudo que eu tenho, o meu melhor, tudo que eu sou e o que eu faço. Sim. Você já está respondendo a pergunta que eu ia fazer, o que era adoração para você? É isso. Resumidamente, a adoração não é eu pegar o meu microfone e ministrar lá em cima, porque eu não preciso disso para adorar o Senhor. Exatamente. Mas a adoração é me render ao Senhor com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. É o dia a dia. Porque aí, quando eu subir lá no púlpito, vai transbordar isso. Eu não tenho condições de virar para a Tainá e falar, adore ao Senhor. Não sou eu quem faço isso. E nunca vou querer fazer isso, porque é a sua vida com Cristo. Mas eu posso preparar um ambiente, eu posso te contagiar e falar, cara, é muito bom aqui onde eu estou, eu quero muito que você venha estar comigo aqui. Deus é maravilhoso e só por isso, cara, se rende ao Senhor, se adora ao Senhor. Mas adorar o Senhor pode parecer clichê, mas é vida. É vida. É você ter vontade de esganar o coleguinha do lado e você pensar, mas Cristo não faria isso, né? E você adora o Senhor com suas atitudes, você adora o Senhor todos os dias da sua vida. Então, eu entendo ministério, serviço. Respondendo a sua pergunta. Não importa aonde, não importa com o quê. Hoje, Deus permitiu, há 16 anos, eu acho que eu faço parte do Ministério de Louvor. E eu não sei por quanto tempo mais. Pode ser que o Senhor... Por isso que eu falei dessa música que a gente estava conversando antes, porque eu tinha que tomar uma decisão. E eu disse, Senhor, eu não sou capaz. E eu não quero fazer. Mas eu vou te obedecer. Sim. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa, gente, não é por minha conta que eu estou. Eu não estou por minha conta. Então, eu sei que Deus vai me dar conta. Então, é isso que eu preciso ter no meu coração sempre. Dar condições, ser capaz? Não sou. Mas é Deus quem vai dar conta. É Deus quem vai me dar condições. Ele é o meu braço, né? Amém. E você contando isso, assim, fica nítido que você se tornou boa em uma coisa, em obedecer. Em obedecer. E olha que eu sou... Muito bom. E eu vou falar algo assim, talvez algumas pessoas não concordem, mas meu pensamento, falta pessoas assim, porque hoje as pessoas estão em busca de um hobby, não de servir. As pessoas não querem mais servir a Deus, querem praticar um hobby. Tipo, eu quero ser um bom músico, né? Eu quero ser um bom professor, eu quero ser um bom teólogo. Mas as pessoas estão muito preocupadas em praticar um hobby do que em servir a Cristo de fato. Porque o servir a Cristo, não importa se você está faxinando a igreja, isso é servir também, entendeu? Aí a gente começa a buscar, né? O que será que eu sou bom? O que será que eu sou bom? Não é isso. É o que Deus está precisando neste momento. O que a igreja está precisando de mim? O que as pessoas estão precisando? E que eu esteja disponível e disposto a servir e obedecer. Acho que nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser cantores, né? Nós fomos chamados para servir a Cristo. Seja cantando, seja varrendo, seja dando aula, seja abrindo a igreja. Tudo isso é servir a Cristo. Ou sendo apenas aquela pessoa, se Deus chamou para ir na igreja para você
motivar outra pessoa aí. Exatamente. Né? Exatamente. Senão, às vezes você não vai fazer nada na igreja, mas só o fato de você ir. Isso foi o que Deus mandou você fazer, só para outra pessoa te olhar e ter você como referência. Como referência e faz diferença. Mas isso. hoje as pessoas estão querendo trabalhar na igreja até por status. Ah, sim. O grupo de louvor está em evidência, então eu vou estar no louvor. O grupo de evangelismo está em evidência, então eu vou estar no evangelismo. E aí muitas vezes a pessoa fala, cara, mas será que isso que eu estou fazendo é o... Mas aí ela está fazendo porque ela está em evidência. Mas ela não parou e falou assim, Deus, eu quero obedecer a tua palavra, a tua vontade. Qual que é a tua vontade para a minha vida? E de repente não seja nada daquilo que ela está fazendo. De repente seja para quê? Para estar recepcionando as pessoas na porta. Por quê? Porque a pessoa dá um abraço em todo mundo, porque a pessoa é carinhosa, porque a pessoa é receptiva. E às vezes é isso. E eu conheço um cara que ele canta muito. Até hoje, ele canta muito. E ele, a vida toda, achou que a vida dele ia ser cantar na igreja. Só que passou um tempo, Deus ministrou para ele e falou assim, o seu lugar não é cantando dentro da igreja, seu lugar é na porta, servindo. Por quê? Talvez se ele estivesse cantando, ia favorecer o ego, o eu, o achismo, o orgulho do homem, essas coisas ia sobressair. Então Deus já nem permite. Deus já fala assim, não, seu lugar não é ali, porque se você for por esse caminho, você se perde. Então seu lugar vai ser aqui. Ah, Senhor, mas eu faço aquilo bem. Mas eu não quero que você faça aquilo bem, eu quero que você faça isso. Entendeu? E aí às vezes a pessoa acaba não tendo a obediência. Fala assim, não, eu vou fazer isso daqui, porque isso daqui eu sou muito bom. E aí, às vezes, a pessoa é muito bom naquilo que ela faz. Cara, a pessoa é muito boa em tocar violão, em cantar, mas Deus quer que ela fique na porta. E ela, cara, eu não vou ficar na porta porque eu não estou fazendo aquilo que eu acho que eu sou melhor fazendo. Mas, cara, não é aquilo que você é melhor fazendo, mas é aquilo que Deus quer te usar como instrumento na mão dele da melhor forma possível. E eu acho que entra muito isso que o Vi falou, né? A questão do ego. Porque cada vez que eu vejo alguma criança... Eu vou dar um exemplo da Páscoa que a gente teve esse ano. E a gente, quando ia escrever o roteiro, eu e a Karina, quando a gente começou a liderar, escrever o roteiro, a gente sempre teve no coração assim, pelo menos uma cena é ministração. A gente foge um pouco da questão, não é tão batidinho, né? Tipo uma peça de teatro. A gente entende que todo o contexto está ali e a palavra de Deus está sendo pregada. Mas a gente sempre falou, uma cena a gente sempre colocava como ministração. E aí, esse ano foi muito engraçado, porque a gente estava com uma cena já, tinha a música, Deus tinha me falado, põe essa música. E eu falava, mas essa música não tem muito a ver com o tema da festa, né? Mas tá bom. E eu querendo me esquivar, porque Deus já estava falando comigo naquela música, daquele jeito. E eu querendo me esquivar, sabe? Eu falei, mas é muita gente, eu vou arregar de novo, eu não vou dar conta. Sempre vem aquele sentimento, né? Meu Deus, não vai ficar bom. E aí eu lembro que a Karina, não, Vi, vai ter que ser você, porque você consegue cantar e fazer a cena. Eu falei, não, você faz a cena e eu canto nos bastidores. Ela, não, faz você, que eu já vou ter que fazer outra coisa. E aí eu lembro que eu falei, tá bom. E eu fiz o quê? Eu falei, Senhor, então ministra no meu coração essa música. Ministra o que o Senhor quer falar com as pessoas que vão estar ali no dia, essa música. E eu lembro que eu me acabei de chorar, e foi um momento que Deus falou muito comigo, que era a música do Pai, né? E eu falei, hoje eu posso dizer sem chorar que eu tenho um pai. Hoje eu posso dizer, porque antes eu falasse de pai, gente, eu estava aqui já me debulando em lágrimas. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho um pai que me ama, como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, e que não é condicional esse amor. E aí eu lembro que quando foi na Páscoa, eu só pedi para Deus assim, eu falei, Senhor, eu quero só conseguir controlar o meu emocional para que eu consiga passar esta mensagem. E é muito interessante, porque a gente fez a cena lá, bonitinho, a peça. Eu ministrei, não lembro o que eu ministrei, para ser bem sincera com vocês. E eu, naquele momento, eu não sentia nada, gente. Eu estava ali, não senti nada. E as pessoas, meu Deus, você não sei o quê, você não sei o que lá. E eu fiquei assim. E aí eu virei e falei, é o Senhor. Então, não dá abertura para isso. Porque a Viviane, gente, eu não fiz nada. Não fiz nada, nada. A única coisa que eu fiz foi orar ao Senhor, fazer a minha parte, que é estudar, porque eu precisava estudar a música. Eu falei, pessoas estão assistindo e a gente precisa ter essa... É uma linha muito tênue. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer o melhor, porque Deus merece o melhor. E porque as pessoas estão te assistindo. Desculpa, você faz uma apresentação para as pessoas também. Sim. As pessoas estão te vendo ali. Então, a minha parte foi essa. Então, quando você entende que não é o seu braço... Que não é porque a Viviane é uma cantora. Não sou, gente. Misericórdia.
é Deus. E Deus faz o que Ele quer. Eu sou uma improvável do Senhor, gente. Se for pensar no meu histórico, em quem eu sou uma improvável do Senhor. Então, é entender isso. Que a gente tem que ter um coração disposto. E, às vezes, a gente tem que se negar, né? Ah, mas eu sou tão bom nisso, por que eu não vou fazer isso? Eu quero fazer isso. Tá bom, você pode fazer também, mas e se Deus quer que você faça esse outro aqui? Deus não está te diminuindo, mas é porque precisa. A igreja precisa, você está aqui para servir. Sim. Não é servir o seu ego. E quando você faz isso como um hobby, porque de vez em quando você quer, porque é legal tocar, por exemplo, a gente está falando de música, né? Cara, fatalmente uma hora você vai vazar, mas porque você não está mais afim. Aí quando o seu líder começar a te cobrar, legal, então vamos estudar mais um pouquinho aí? Então vamos ter um tempo de oração e palavra, porque a adoração não é só subir lá e tocar o seu instrumento. Como está a sua vida? Sua vida com Deus. Vamos fazer um discipulado aí? A oração tem que ser constante. Mas vamos fazer um discipulado de vida, vamos caminhar junto. Pecador a gente é o tempo todo, né? Mas como que a gente tem andado com Cristo? Aí a pessoa já começa... não. E aí você vai vendo essa diferença, porque o servir também é renúncia. Eu lembro quando eu estava no grupo de intercessão, cara, é um dos ministérios que eu mais admiro. Porque elas estão ali quietinhas na dela e elas se colocam na brecha pelos outros. Elas vão orar por problemas que não são delas. Elas pegam batalhas que não são delas. Né, deles, enfim. E eu admiro muito, porque é se negar. Eu vou entrar no formigueiro que não é meu. E elas vão lá e se colocam na posição. Vai lá, eu vou orar por você. Eu vou estar com você. Você acha que quem quer fazer isso? E não tem destaque nenhum, não é? Muitas vezes nem vem o grupo de intercessão. E eu lembro quando eu estava no grupo de intercessão, eu falo que você tem que ter muita maturidade, porque você fica sabendo de situações que você fala, meu Deus, está acontecendo isso mesmo na igreja? Você fala, Senhor. E aí você vê que as pessoas são falhas, nós somos falhos. E aí você começa a mudar o seu olhar e você fala, cara, misericórdia, Senhor, de nós. Misericórdia de nós. Então, é renúncia também. Né? Eu lembrei quando o pastor Rodrigo, lá do Projeto Abençoar, veio aqui, né? Que ele contou a história lá do cara que foi na igreja, né? Aí chegou, pastor, hoje eu tô com muita vontade de adorar o Senhor. Tô com muita vontade, né? Ai, que bênção, tal. Queria uma oportunidade aí para adorar o Senhor. Eu falei, beleza, então. Aí começou o culto, passou meia hora, uma hora e meia, 2, acabou o culto. Aí chegou o irmão e falou assim, pastor, meu Senhor não me deu a oportunidade de adorar. Eu falei assim, irmão, teve 2 horas de culto e você não teve a oportunidade de adorar o Senhor. Você não entendeu. Você não entendeu o que é, então, né? Então você queria cantar, você não queria adorar. Você queria uma oportunidade para cantar. Você queria massagear o seu ego aí em cima, para que as pessoas vissem você cantando. Essa história é sensacional, porque sensacional. Infelizmente é verdade. Infelizmente. Sim. Virou uma indústria, infelizmente. Aí acaba afetando tudo, né? Vi, eu fiz essa pergunta no podcast passado. Eu creio que você deve se lembrar. Mas você passou por inúmeras coisas, tem uma caminhada já bem, não consolidada, mas bem grande no Evangelho. E eu queria perguntar para ti, o que é Evangelho para ti? O que é o Evangelho de Cristo para você? Acho que tudo isso aqui que a gente falou agora, né? Eu acho que Evangelho é boas novas. A gente está aqui para pregar as boas novas de Cristo, né? Isso é Evangelho. Evangelho é servir, Evangelho é amar, perdoar. E é muito engraçado que vem totalmente na contramão do que o mundo tem pregado. Hoje o egocentrismo está muito forte, né? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter o meu tempo de qualidade, eu. E não que não seja importante também. Mas o Evangelho vem em contrapartida. Eu dou o que eu não tenho, eu perdoo sem você merecer, eu dou o outro lado da minha face. Num mundo onde as pessoas têm pregado o quê? Não vou levar desaforo para casa. Onde eu milito o tempo todo, né? Mas é a minha causa mais importante que a sua. Então, eu vejo que o Evangelho nunca vai mudar. Por mais que as coisas mudem, por mais que o cenário mude, o Evangelho nunca vai mudar. Então, eu enxergo o Evangelho dessa forma. As boas novas. É igual a questão do Apocalipse, né? Tem gente que fala, meu Deus, que medo! Ai, a tribulação! E vai ser arrebatado, vai não sei o quê. E aí,
Quando o pastor Eduardo lançou o livro dele, Apocalipse, né, Uma Viva Esperança, eu não entendi o título. Eu achei Uma Viva Esperança, mas para que isso? Não entendi, eu tenho medo. Dá maior medo, meu. Poderia ter colocado Apocalipse, um Apocalipse, medo, alguma coisa assim. se converta, vai, senão você vai morrer. Não é o fim, é o começo. E aí, quando você vai realmente se convertendo, conhecendo a Cristo, é uma palavra de esperança. Então, o Evangelho me traz esperança. Eu estava ontem conversando com meu marido, com o Anderson, e ele falou, vai mesmo fazer tal coisa, vai. Porque ele falou, Jesus está voltando. E o nosso coração tem que estar nisso. O quanto que a gente serve a Cristo hoje? Sirva mais, faça mais. Porque a mensagem é urgente. Eu fico pensando que Jesus veio, viveu como homem, montou os seus, né, coordenou ali os seus discípulos, vai, dá fruto, o máximo que vocês puderem. E até hoje a gente está aqui. Será que a gente vai conseguir resistir ao que tem acontecido? Eu não sei. Será que a gente vai conseguir resistir às coisas que têm acontecido? Porque a gente está sendo silenciado. Sim. Algumas coisas que a gente fala, não vai poder falar mais. E é a palavra, mas a palavra muda. Se eu creio no Evangelho, eu não posso concordar com isso. Eu falo, né, que por amor de vocês, eu abreviarei os dias para que não... Dias terríveis, mas a questão é o quanto a gente vai se confundir também. Porque as coisas... vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Moda. Quando vem uma coisa nova na moda, credo... Dá um mês. Eu não vou usar esse sapato, não. Que feio. Afe. Nossa, não é? Eu lembro quando veio aquela wide leg, que é a calça com a bocona assim. Eu tenho uma. Não é? As coisas, o inimigo, ele não muda a estratégia dele. Ele não muda. Então, as coisas vão entrando na nossa vida muito sutilmente. Hoje a gente tem a rede social que ela propaga as coisas muito rápido. Sim. Então, eu olho aquilo me causa estranheza. Né? Por exemplo, hoje o belo está sendo questionado, o que é belo, o que é bonito. Não, beleza é relativa. Não, gente, se isso for feio, é feio e acabou. Não é relativo isso. Meu olho é bom, aquilo lá é bonito. Não é. Mas eles estão tentando o quê? Mudar as nossas formas de agir e de pensar. As coisas não vêm escancaradas, mas de pouquinho. Aí quando você vai ver, você está usando a wide leg, a calça do shopping, né? Que o pessoal fala, você está usando a calça do shopping. Então, o quanto a gente tem o Evangelho cravado no nosso coração. E isso é muito preocupante, porque hoje a gente está muito focado em cantar, dançar, e às vezes eu não entendo nem a letra que eu estou cantando. Eu não sei de quem você estava falando do Joquebed, né? Quantos conhecem essa história de verdade? Quantos realmente sabem do que é que está sendo falado aqui, gente? E aí, quando vier uma mentira, uma coisa, você vai cair. Porque você não tem certeza. Você nem pega a Bíblia da sua casa para ler. E aí você quer o quê? O culto é o quê, gente? O culto você se reúne com santos ali. O culto é importante, você precisa estar junto de pessoas. A gente se parece com quem a gente anda. Isso é fato. Se eu andar com todo mundo igual a mim, eu paro de crescer, eu paro de evoluir. Mas eu ando com fulano, o Vinícius toca muito melhor que eu. Vou grudar nele ali, vou aprender com ele, vou crescendo. Então, a igreja tem que estar junto, a igreja tem que estar coesa. Isso tem que ser importante. A palavra é importante? O Evangelho é isso. O Evangelho é vida. Se a gente deixar de lado o Evangelho, a gente está fatalmente fadado a morrer. Então, eu enxergo o Evangelho dessa forma. Não tem concessão. Você precisa dele para viver. Senão, você não consegue caminhar nesse mundo. E as coisas vão entrando. E quando você vai ver, você está lá, no meio, achando tudo lindo e maravilhoso. No começo da sua fala, você falou um pouco sobre o egocentrismo, né? E eu tenho uma percepção um pouco do Evangelho também, que ele tem muito mais a ver com o próximo do que com você. Já partindo de um lado onde eu já sendo um convertido, né? Porque a palavra fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo, eu me preocupo comigo, me preocupo com as minhas contas, me preocupo com o meu físico, me preocupo com tudo. Se eu me preocupo com tudo isso comigo, eu não tenho que me preocupar com o meu próximo, amando ele também. Eu não tenho que cuidar dele também, eu não tenho que me preocupar com ele também. E o que eu acho que talvez o inimigo tenha tirado, até trazendo as redes sociais, porque hoje nas redes sociais
todo mundo quer crescer, quer ser visto, todo mundo quer ser o cara ou a mina, né? Que agora tem que falar assim, né? Mas tem mina querendo ser cara. E tem cara querendo ser mina. É difícil. É melhor Ó, as polêmicas, Mas é verdade. A gente falou que não ia falar isso, gente. Desculpa. Aí só tá falando isso porque o podcast é para todos. Faz isso não. Vocês querem ser cancelados, cara. Primeiro podcast, meu Deus. Vai lá, desculpa, vai. Continua Nessa hora eu vou só sair. Recapitulando, todos não, todos. E o que, ao meu ver, o inimigo tem conseguido ir com muito sucesso, muito êxito, tirando o amor ao próximo das pessoas. Porque hoje a rede social vem, tipo assim, pra te mostrar, poxa, o Cauê tá sendo bem sucedido. O Cauê não pode ser bem sucedido, eu tenho que ser melhor. Então eu vou começar a postar minhas conquistas. Agora eu vou começar a postar que eu tô melhor que o Cauê. Ó, agora opa, tô melhor que o Cauê, vou postar lá, vou divulgar lá, Cauê. Você viu lá, mano, comprei uma BMW. Aí daqui a pouco o Cauê vem com uma Ferrari. Deu, não, Cauê comprou uma Ferrari, não, vou ter que dar um jeito de comprar uma Lamborghini. Ô, Cauê, você viu lá, comprei uma Lamborghini. Tipo assim, ninguém se alegra com mais nada do outro, ninguém se preocupa mais com o outro. Poxa, mas você tá bem? O que tá acontecendo, sabe? Precisa de alguma coisa. Então, acho que o amor tem se esfriado. E, por isso, talvez, né, o mundo esteja tão perdido assim, né? Sei lá, um pouco da minha opinião. Não, mas é muito isso. As pessoas estão vivendo muito no mundo, vamos se dizer, no mundo paralelo. No mundo onde você coloca como você está. E aí, uma coisa que a Vi falou foi que, assim, cara, na escola, eu brincava com todo mundo. Eu abraçava todo mundo. Eu era a maior palhaça. Só que quando eu chegava em casa, eu não tinha nada disso. Ou mesmo na escola eu abraçava, eu estava rindo, mas por dentro meu coração estava despedaçado. Aí eu te pergunto, quanto pessoal está postando que está dando risada, que está com um monte de amigo, só que, cara, se a pessoa for analisar a vida dela de verdade, mano, a vida dela tá um caco. Uhum. E aí a pessoa está vivendo uma realidade que não está acrescentando nada nela. Aí entra no que você falou. Ela está fazendo isso por quê? Porque a outra pessoa está feliz. E aí ela fala assim, cara, eu não posso mostrar, que aí entra no que ela falou também, as minhas fraquezas. Uhum. E o negue-se a si mesmo é você demonstrar as suas fraquezas e falar assim, Jesus, essas são todas as minhas fraquezas. Eu nego todo o meu eu, todas essas fraquezas aqui por amor a ti. E as pessoas hoje não querem demonstrar as fraquezas dela. Você vai conversar com uma pessoa, o tempo todo, eu digo, tanto o evangelho quanto não evangelho, o tempo todo da conversa, ela vai querer estar num patamar maior que você. Sim. O tempo todo da conversa, ela vai falar assim, não, mas eu fiz isso. Ah, não, mas eu fiz aquilo. Não, mas então, eu fiz isso. Aí você, não, mas eu fiz aquilo porque... E aí, ela, cara, e muitas vezes a pessoa, ela tá querendo te falar assim, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Ora por mim. Você está tão submerso em você, né? No eu. E não é sobre a gente, né? É sobre Cristo, é sobre o Evangelho. Uhum. E é muito estranho ver isso, né? Porque você não enxerga o outro. Tem pessoas ficando em depressão por causa de Instagram, porque aí você olha lá todo mundo com a vida perfeita, né? Exato. De foto, e quem é que fica colocando um momento triste no Instagram? Ninguém. Vou ficar falando que eu briguei com meu marido, que eu briguei com meu filho? Não vou fazer isso. Você vai querer colocar foto da viagem para Maldivas. Não é? Então, Ai, muito lindo. Profetiza. Nós recebemos isso. A gente até grava um episódio lá. Nossa, leva a mesa. Vai na opinião. Não, vai ter que despachar mesmo. Né? Mas é deixar de olhar para o outro. É isso que o Cauê falou da questão da vulnerabilidade, né? Às vezes as pessoas endeusam os outros também. Ah, porque ele é pastor, ele não... Gente, tem sangue aqui, ó. Quantos pastores que não se suicidam, né? Então, a gente tem histórico disso. E é um número muito grande, ser líder, né? Não é fácil. Então, as pessoas querem que sejam infalíveis, né? Então, é importante a gente... Eu falei já desse versículo hoje, mas essa questão de você confessar os seus pecados mesmo. E quando confessar o pecado é virar e falar, eu fiz isso, mas é você mostrar que, ó, eu também tenho essa fraqueza. Sim. Porque quando a gente faz isso, a gente traz proximidade para as pessoas. Né? Eu acho muito bacana, Jesus é o maior exemplo, né? Ele não tinha pecado e ele veio. E ele, em momento, e ele se tornou vulnerável, mas ele mostrou que era capaz de fazer o correto. Só que ele não apontava o dedo para ninguém. Né? Quando vem lá Maria Madalena, tá lá para ser apedrejada, aí ele vira e fala, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vai lá, bonitão. Você é o bom? Vai lá.
E aí começa a sair a galerinha, e ele não vira pra Maria e fala assim, e aí, você não tem vergonha na sua cara, não? Você não tá vendo que você tá fazendo coisa errada? O amor de Deus, ele constrange. Quantas vezes você tá fazendo uma situação ali errada, o Espírito Santo mora em nós, é a porção de Deus em mim, em você. Eu falo, cara, o povo antes de Jesus tinha uma coluna de fogo que ele olhava ali. Deus está aqui. O profeta vinha e falava. Jesus veio e andou na terra. E Deus vira e fala, para vocês, para essa geração, eu vou deixar uma porção de mim para vocês. E eu vou voltar para buscar a minha porção. Eu amo isso, gente. Porque eu falo, Deus não vai me deixar sozinha, não. O Espírito está aqui, ó, em mim. Então, ó, vai voltar, vai buscar a minha porção. Eu, Senhor, eu tô aqui, ó, eu vou. Então, quando a gente tem essa visão, a gente entende que o amor constrange. E o Espírito Santo, ele fala pra gente quando a gente está errado. E se não está acontecendo isso? E aí a gente tem que ter esse alerta. Gente, não tem nada mais desesperador pro cristão não ouvir a voz do Senhor. Sim. Sabe quando você já passou pelo deserto? Que você tem que ser ora e Deus não fala nem Deus sim, não fala nem não. não. É desesperador. Mas ainda ali você tem a certeza que o Senhor está contigo. E eu fico pensando, você passando por tudo isso, por qualquer situação, não tendo essa esperança de que o Senhor está comigo. Eu posso passar pelo que for. E a Bíblia não fala que a minha vida vai ser só flores. Pelo contrário, nesse mundo você vai ter tribulação. Mas, ó, o meu pastor está comigo. Ele me acompanha. Então, essa questão do ego, as pessoas não querem mostrar as suas fraquezas, as pessoas querem ser melhores umas que as outras, isso tem entrado dentro da igreja também. Né? O quanto você para e fala. Vou usar o exemplo do Cauê e da Tainá aqui. Eles estão cuidando de jovens. E o trabalho deles não é ser promotor de eventos. O trabalho deles é cuidar de vidas. É discipular, é ter paciência, né? Porque a gente às vezes fala, meu Deus... Só quer lembrar que você já esteve naquele lugar. Sabe? Eu não consigo entender. Eu já vi pessoas que eu sei da vida que, cara, vamos supor, é compulsivo, comia e está lá julgando o outro que fazia isso, que faz isso. Não, fala, cara, ó, eu já estive nesse lugar, meu amor. Você vai conseguir também. Porque Cristo fez isso por mim, Ele vai fazer isso por você também. Então, quando eu deixo de lado o meu ego, quando eu entendo que, cara, a minha vida tem que ter um propósito. Meu propósito é servir. Meu propósito é adorar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu vou adorar o Senhor cuidando do Vinícius. Não é fácil abrir mão disso, abrir mão do meu tempo. Eu falo, hoje o meu tempo é escasso. Eu tenho que gerenciar meu trabalho, eu tenho que gerenciar a igreja, eu tenho que gerenciar minha casa, meus filhos, meu marido. É um monte de pratinho, né, que a gente tem que equilibrar. Aí me chega o Rafa, Vivi, ó, Anderson, preciso de um acompanhamento. Ó, desculpa, Rafa, mas hoje eu tenho que ir no cinema. Foi mal. Mas amanhã, se você quiser... Mas amanhã, talvez. E a gente... Parece que é brincadeira o que eu estou falando, mas não é. Não acontece. Eu fiquei sabendo de pastores que não foi visitar uma ovelha que estava na UTI, porque é longe. A gente é do ABC, a pessoa está lá na Moca. Ah, desculpa, irmã, não vou conseguir, não. E eu falo que eu admiro muito o pastor Daniel e a Leila, porque não importa. Não importa onde seja, onde for. Eles vão. Eles vão. E, às vezes, nem é a ovelha deles, eles estão lá. Porque eles enxergam servir, sabe? E, então, quando a gente enxerga isso, as coisas mudam, vira prioridade. Vira prioridade. Então, tá bem distorcida as coisas, né? Pelo menos eu que acho. trocaram, né? Do amar ao próximo, virou por tenha empatia pela pessoa, se coloque no lugar da outra pessoa. Mas, cara, se você se colocar no lugar da pessoa, é você amar a pessoa. Só que aí você se coloca no lugar da pessoa só até certo ponto. Ah, beleza, eu vou ceder um pouquinho do meu tempo, igual você falou. Cara, hoje eu não posso, mas eu posso amanhã. Se você quiser, aí a gente conversa amanhã. Só que você acha que essa pessoa pode chegar até a ter o amanhã? A gente Porque não sabe, né? chega até certo ponto que a pessoa já está tão desesperada que ela vem te pedir e ela fala, cara, eu já fui pedir para inúmeras pessoas, as pessoas não só têm amanhã. Então, já que só tem amanhã, então não vou chegar até amanhã. E aí é onde acontece... até falou sobre o caso de pastores, eu estava escutando um podcast de Jesus Cop ontem, e um pastor foi lá e ele falou, cara, eu servi, e abandonei meu ministério, que era a minha casa, minha família, e eu entrei em depressão. Eu me afundava nos livros, que é onde eu tinha refúgio, só que chegou num determinado ponto que eu não queria mais nem vontade de ler. E aí eu parei, e eu falei, cara, eu não consigo mais pastorear a igreja porque eu preciso me tratar. Porque eu preciso cuidar da minha saúde
E aí ele falou assim, cara, eu perdi minha família. Eu perdi meu casamento. E aí a gente acha que os pastores são super-heróis. E aí nós achamos que os líderes são super-heróis. Que as pessoas que estão à frente de algum trabalho, de alguma coisa, são pessoas que são mutantes. Trazendo para o universo dos filmes aí. São mutantes, eles não vão ter dor, eles não vão ter nada. E, cara, não é. As pessoas necessitam também de acompanhamento. Aí eu te falo, quantos pastores, quantos líderes são discipulados de ter um acompanhamento? Muitas vezes o pastor ele vai para o quarto dele orar e o acompanhamento dele é Jesus. Até porque ele não pode expor a vulnerabilidade dele, né? Não gerar Então, escândalo, né? Exatamente. Porque hoje tudo é cancelável, né? Sim. Entendeu? O pastor não pode chegar e falar assim, gente, desculpa, mas eu estou com... Seu aí. Vai gerar. Mas aí eu te falo, aí o pastor não pode chegar no culto e falar assim, gente, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou com uma síndrome do pânico. Eu estou com uma ansiedade. Como que a igreja vai reagir? Nossa, mas o pastor... O pastor está passando por... Não, mas o pastor não pode. Mas por que o pastor não Ah, pode? tem alguma coisa errada. Mas Deus. é demônio isso aí, né? Não, aí olha, aí o pastor... Não, segundo a Bíblia, quando a pessoa está em pecado, ela fica doente. Mas calma aí, gente. Não é isso. Não é isso. Então quer dizer que eu estou resfriado, estou em pecado. Então, entendeu? Então, assim... Não, e aí é uma concepção errada, né? Porque pecado você tá o tempo todo, Sim. gente. E aí você olha e fala assim, cara, a pessoa é suscetível. Não é porque a pessoa foi ungida a pastor que ela é um super-humano. Não é porque a pessoa foi delegada para aquela função de líder de jovem, de líder de adolescente, de líder de louvor, de líder de intercessão, de líder de cozinha, de líder de qualquer coisa na igreja, que a pessoa ela não é suscetível a nada. Pelo contrário, ela é suscetível sim. E aí nós temos a hipocrisia de falar assim, não, você é líder do Mulher Total lá no louvor. Não, você não pode ficar doente. Você não pode ter uma ansiedade, você não pode ter uma depressão, você não... Pelo não. contrário, a carga que você tem ali já é responsabilidade, né? E aí, em vez de nós falarmos isso, nós poderíamos trocar e falar assim, Vivi, eu posso orar por você, você precisa de alguma coisa, você está passando por alguma coisa, eu posso estar orando por você? E a gente não faz isso. Eu chego no pastor e falo assim, pastor, posso te dar um abraço? Porque às vezes o pastor está precisando de um abraço, ou às vezes um líder está precisando de um abraço. Mas eu vivi uma situação uma vez, tem um pastor muito querido que a gente conhece, ele tem um dom de profecia, né? E eu sempre ficava muito brava, porque chegava no final do culto, aquela fila para ele atender. E eu, caramba, né? E aí um dia eu, Anderson, uns amigos, fomos visitar esse pastor. E a gente falou, a gente não vai pedir oração. A gente vai lá para abençoar ele. E foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, daí levamos coisas para tomar café, e conversa vai, conversa vem. E a gente percebeu que a filha dele recebeu a gente muito mal, meio né, bravona, assim, tipo, quis demonstrar que não estava satisfeito com a nossa presença ali. Aí eu fiquei observando, achei estranho, né? Eu falei, meu Deus, o que será? Né? Será que está com algum problema, né? Alguma questão? E deixei para lá, né? E estamos lá, não sei o que, na hora de ir embora, o pastor, vocês querem oração? Não, pastor, a gente veio aqui abençoar a sua casa. E quando a gente falou isso, o semblante dela mudou, essa menina. Ela olhou assim e falou assim, é a primeira vez que eu vejo alguém vir na minha casa abençoar o meu pai. Porque as pessoas só vêm aqui para sugar o meu pai. E eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, tipo, ela já pensou que vocês eram ele falou, lá, vem a renca aqui para encher o saco. Que é revelação. Que é revelação. Então, assim, tem os dois lados, né? Eu acho que a vida, às vezes, do líder é muito solitária, porque nem todo mundo tem maturidade também para entender algumas coisas. Mas é o que eu sempre falo, busca o seu ponto de apoio. A Tainá, a gente precisa estar junto ali, tá coesa, né? Então, eu sei que eu posso chamar meu ponto de apoio ali. E não negligenciar a casa, né? Eu acho que o primeiro ministério é a nossa família. Sim. Se eu deixar minha família de lado, eu já falhei, miseravelmente. Então, eu não posso largar a minha família em prol do ministério da igreja, porque eu vou ter que dar conta do Pedro e da Lívia. Eles não são meus. O Senhor permitiu que eu cuidasse deles por um tempo. Eles são do Senhor e eles vão me cobrar, Deus vai me cobrar isso. O meu casamento, a minha família é o meu primeiro ministério. É o primeiro que eu tenho que servir, sempre. Se começa a deixar de lado a família, repensa. Porque também, no final das contas, é eles que vão estar com você. É eles que vão te dar o suporte. Eu falo que muitas vezes eu não desisti porque meu marido estava lá comigo. Calma, respira. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. E o líder,
A gente tem que se negar em todo o tempo, mas às vezes são coisas bobas, mas que o líder precisa estar disposto a abrir mão. Então, por exemplo, ai meu Deus, falar que é meio polêmico. Não é polêmico, mas é polêmico. Mas vamos lá. Tomar uma taça de vinho é pecado? Não é pecado. Não é. A Bíblia fala o quê? Para a gente não se embriagar, não. Será que se eu, Viviane, ministra de louvor, postar a taça com vinho, o que vão pensar? Estou falando que eu bebo, mas se escandalizar o seu irmão... Você entendeu? Mas eu estou disposta a pagar esse preço? Uhum. E aí entra a questão do ego, do se negar. E eu já escutei dentro da igreja, problema dele que ele se incomodou. Mas aí você que está causando escândalo. Então, mas não, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Exato. Aí daquele que por onde difícil. entrar o escândalo, né? Porque aí a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos fracos na fé. E aí, se eu ver você fazendo isso, para mim, tô nem aí. Mas tem pessoas que vão se escandalizar, que ainda não entenderam isso e que talvez... E pessoas feridas. Eu não sei, de repente o cara teve problema com bebida. Sim. Isso é um gatilho para ele, isso vai fazer mal para ele. E aí, por amor a ele, eu não vou fazer. Mas aí o líder chega para os membros dele e fala assim, fulano, faz isso não, né? Não usa determinada roupa, não faz tal coisa. Não vou deixar de fazer. Então, assim, parece simples, mas não é. E o líder, ele tem que ter esse... eu vou falar que é como quem é pai e mãe sabe, que pai e mãe parece que nunca tira férias, sabe? Porque vô e vó é uma delícia, né? Vai lá, entope os netos de doce, tudo é maravilhoso. E eu falo que mãe e pai, a gente não tem descanso. Porque um desvio de conduta nossa, lascou. Eles estão de olho em tudo. Deixa só hoje. Vai, só hoje. Só que esse só hoje, lasca tudo. Então, é 1 ano para você conseguir inculcar um hábito bom e 1 dia para você jogar tudo no lixo. Então, a vida do líder, em geral, é muitas vezes solitária por conta disso. E por isso que a gente precisa ter esse olhar também, sabe? De ser uma coluna para alguém. Porque precisa, né? Sim. Não é fácil. Eu experimentei isso que você falou de visitar, nesse tempo que eu estou indo para Piracicaba. Há 20 anos, fui com meus pais lá para Piracicaba. E uma família, uma bênção, assim, sabe? Amigos nossos. E há 20 anos, o pastor, ele profetizou sobre mim. Ele falou que Deus tinha um chamado para mim, que eu ia estar... Quando eu voltasse lá, eu estaria tocando um instrumento. Olha lá, o Rafa ia ser aquele cara que estava do meu lado. Isso aí, a certeza. Você estava nesse dia. Estava nesse dia, eu estava lá. Eu tô brincando. E aí, quando ele lançou isso, eu era bem pequeno, tal. Depois eu voltei, há 11 anos, eu voltei lá e realmente eu estava tocando. E aí eu tive a oportunidade de estar agora lá em Piracicaba e eu fui lá na igreja. E eu cheguei lá na igreja no final do culto. E, pra ir falar com o pastor, já tinha uma fila ali, né? Sempre. E aí tava todo mundo, ele lá orando e tal, ele já chamando as pessoas, assim, você já via que, no automático, porque já virou rotina todo final de culto das pessoas irem procurar. Quando eu cheguei, ele já olhou pra mim, eu falei assim, não precisa orar por mim. Eu falei assim, eu não sei se você vai lembrar de mim. Eu acho que é tanta gente lá, a igreja é super grande. Ele falou, cara, não tô lembrando. Aí eu falei, há 20 anos você profetizou sobre mim, eu era pequeno e tal. E, nossa, cara, tá? E a gente começou a conversar e ele quis orar por mim, né? Eu não pedi isso, né? E ele falou assim, cara, você não sabe como foi bom você ter me falado isso para fortalecer a minha fé. Eu fui lá, falei assim, olha, eu quero que você ore por mim, né? Mas realmente é isso, né? Assim, olha, eu tô vindo aqui para te contar uma boa notícia, né? Para compartilhar algo. Seu fruto, né? Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas buscam oração e às vezes quando recebe a bênção, quando acontece alguma coisa, é curada e tudo mais, beleza. Qual que é a primeira atitude? A pessoa sai da igreja, a pessoa deixa de falar com o pastor. Tá bom, você já me ajudou, não preciso mais falar com você. E aí, cara? É igual os cegos, né? Entendeu? Jesus curou um monte de cego e um só voltou. Então, exatamente. Então, a igreja é exatamente isso. Sabe, assim, a gente precisa voltar também a honrar, entendeu? As pessoas que um dia foram um canal de bênção. Não é a pessoa, a gente sabe que é Deus que opera através dela, mas ela estava disposta naquele dia. Ela estava disponível, né? O celular dela estava disponível naquele momento de madrugada, quando a pessoa precisou. Então é fácil, agora eu preciso de você. Beleza, recebi, obrigado, valeu, tchau, nunca mais vou olhar na sua cara. E, infelizmente... Isso reflete o nosso relacionamento com Deus. Sim. Porque, às vezes, se eu não consigo, Rafa, ser grato para você que está aqui do meu lado, na minha frente, né?
E às vezes a gente tem um relacionamento com Deus com o Papai Noel, né? Nossa, eu tô passando por uma luta, eu sou uma crentona, velho. Faço jejum, oro de madrugada e busco, né? Aí você, né? Passou. Você nem lembra que Deus existe. Então você só vê as mãos de Deus, né? A sua adoração, o seu louvor é só para as mãos de Deus. Aquilo que ele tem para te oferecer, né? Então, isso reflete na sua vida, né? Porque eu creio que tudo que a gente vive no nosso íntimo vai transbordar de alguma forma, né? Então, se eu não faço isso com uma pessoa que eu vejo aqui do meu lado, se eu não consigo ser grato, se eu não consigo reconhecer, né? Que você falou, poxa, que bacana, o cara tá fazendo isso, que legal, não consigo reconhecer. Imagina como que é com Deus. Então, essa pessoa ainda não entendeu também isso. Ela não tem esse relacionamento profundo com Deus, de que Deus pode não te dar nada mesmo, porque Ele já te deu tudo. Ele não precisa fazer mais nada por você. Ele já te deu tudo. Então, como que eu vou ser grato pro cara que está aqui na minha frente se eu não sou grato nem a Deus? É complicado. E você falando isso, eu tô fazendo um estudo para passar para o pessoal do louvor e tal. Esse negócio de voluntário, né? Que eu não concordo que nós somos voluntários. Na Bíblia não tem nenhum momento falando que nós devemos ser voluntários. Aí, porque se for pesquisar a palavra voluntário é aquele que faz quando quer, a hora que quer. E nós não somos voluntários, nós somos servos, nós fomos chamados para servir. O servo, ele não tem recompensa nenhuma. Ele tem um dono, né? O significado do servo. Tem um dono, o qual ele deve satisfações, obedece ordens, etc. Nós somos chamados para ser servos, só que Deus ele é tão grandioso que ele nos recompensa. Só que nós não devemos servi-lo pelas recompensas, porque nós não fomos chamados para receber nada. Nós fomos chamados para ser amados, né? Nós fomos amados pelo Pai. Acho que isso é o importante, tudo que nós precisávamos, porque o amor dele foi o que nos deu vida, foi o que nos salvou. A morte dele na cruz foi, acho que a maior demonstração, acho não, né? Com certeza, a maior demonstração de amor por nós. Porque nós éramos para pagar o preço do pecado, e o salário do pecado é a morte. Só que Cristo veio, pagou o preço do pecado para que hoje nós possamos ser vida, né? Então, é isso. Tipo, perdi um pouco o raciocínio. Acontece. Ele estava tão concentrado. Não, então é isso. É porque ela tinha falado sobre olhar só a mão de Cristo. Então é isso. Nós não fomos chamados para ser voluntários, né? Voluntários faz quando quer, a hora que quer. Nós fomos chamados para ser servos, e servos não têm recompensa. Então você já tem que servir a Cristo estando ciente. Não, você tem que estar ciente que você não vai ganhar nada. Se você for ganhar alguma coisa, vai ser pela misericórdia dele. E nós ainda pedimos, como servos, nós ainda pedimos muita coisa. Porque a gente tem a relação de pai, né? A gente tem relação de filho e pai. Então... Jesus é o nosso dono, Deus é o nosso dono, e ele nos trata como, não como servos, ele nos trata como filho. E aí ele fala, cara, tudo bem, você vai servir, mas quando você chegar a mim, você pode me tratar como pai, porque eu sou seu pai. Então é essa a relação. Com relação ao que você falou, a questão do ministério, o nosso primeiro ministério ser a nossa casa, a nossa família. Eu escutei uma frase segunda-feira, que passou agora, que o cara falou assim, cara, se você tem um ministério, e o seu ministério está indo muito bem, só que se a sua família está toda arrebentada, você fracassou no seu ministério. Só que se você tem um ministério, a sua família está indo na direção que Deus quer, e o seu ministério está engatinhando, aí você está tendo sucesso, porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Então, cara, aí é o que a gente olha, tipo, muitas casas sendo destruídas pelo inimigo, porque o inimigo, ele vai atacar primeiro, sempre primeiro vai ser a família. Que a família é um projeto de Deus, a família está no plano de Deus. E a Bíblia fala, né, né, como se fosse um currículo, né, para ser obreiro, né? Sim. Você tem que manejar bem a palavra. E aí fala que se você não governa bem a sua casa, você não serve para ser líder. Como que você vai governar a casa de Deus? Porque eu penso assim, né, na nossa casa é onde a gente tem mais intimidade, né? Onde a gente... Eu falo, o Anderson conhece a minha pior versão, né? Os meus chiliques. Enfim, né? Então, é ali que está a nossa essência mesmo. Porque a gente, muitas vezes, no trabalho, né? A gente se controla, né? Dá vontade de dar uns berros, mas você não dá. Até porque tem boleto para pagar. Você dá uma segurada, né? Na emoção, a primeira coisa que vem é o boleto. Qual é o meu propósito? Pagar as contas. Aquela entrevista. O que te motiva a vir a trabalhar? Os meus boletos. Eu acho que Deus manda o anjo do boleto, assim, na sua... Aparece o portal, né? Então, olha, eu tô aqui.
Então, a sua essência real tá dentro de casa, né? Você fala, E ao mesmo tempo, eu tava falando esses dias com a Karina, isso, né, minha amiga, a gente conversa muito, da gente se policiar, né? Porque dentro da nossa casa transborda a nossa essência. Não tem como. Eu falo, depois que eu virei mãe, gente, misericórdia. Gente, vocês têm que ser muito crente. Porque não dá para fingir o que você não é dentro de casa, gente. Vocês já ouviram aquela piadinha, né, da família? Ah, pai, vou levar a cama da sua cama para a igreja. Por quê? Porque na igreja você é um santo, né? Um doce. E é triste, cara. É triste. Não tem como ser duas versões, né? Não dá, porque você não vai conseguir sustentar um personagem dentro da sua casa, né? Então, assim, aí eu falo pro Anderson, meu Deus, você tem que vigiar mais ainda, né? Às vezes condutas, palavras, jeitos de falar. E esse dia eu fiquei refletindo sobre isso, porque no trabalho eu pondero, né? Eu não vou gritar com você, por exemplo, porque, poxa, a gente trabalha junto. E por que aqui em casa eu vou gritar com os meus filhos? E só que eu vim de uma cultura que eu fui criada assim, então é uma luta constante, né? Sim. E aí você fala... É a quebra de um ciclo, né? De um ciclo. E aí eu falei assim, eu fiz uma época, estava fazendo terapia, e aí a psicóloga falou assim para mim, Vivi, mas você já parou para pensar que a sua mãe, pai, enfim, são pessoas, são humanas? E aí eu falei, é verdade, porque a gente olha para mãe e pai achando que eles são perfeitos, assim como a gente olha para o líder e acha que eles são perfeitos, são formados, pós-graduados, mestrado e que em ser pai. Não vai errar, né? E aí, o que eu tenho buscado fazer, voltando de novo na questão dessa vulnerabilidade, né? Se eu erro com os meus filhos em algum aspecto, eu não tenho vergonha de pedir perdão para eles. Várias vezes eu já falei, já está ensinando a eles sobre o perdão. A mamãe falhou aqui, me perdoa. E o Anderson também. Porque... eu quero que eles saibam que eu tentei fazer o meu melhor sempre e que eu vou falhar, porque não tem manual para criar filhos. É a mesma relação com Deus, né? Quando nós erramos, nós chegamos, Deus, se bem que muitas vezes nós queremos, Deus, eu errei mais ou menos. Não, você não errou mais ou menos, você errou. Não tem mais ou menos. Errei mais ou menos. Deus passa um paninho aí. Tipo, você não quer assumir que você errou. E nós como ser humano, nós temos essa dificuldade de pegar e falar assim, cara... Ô, Rafa, me perdoa, mano. Eu falei com você do jeito que não era pra falar. É o erro humano, vem desde Adão, né? Quando Adão Adão errou e Deus tá procurando ele se escondeu e depois apontou o erro. Sim, foi por causa dela. Foi por causa dela, ela que comeu. Ela me obrigou. Ela me obrigou. É verdade, a gente é terrível, né? Eu falo, ser humano... Não tem. É só Deus. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, mano... Então você vai errar, mas assim... a partir do momento que você aceita Cristo, você vai continuar errando. Mas você tem um Espírito Santo que ele te constrange. Aí você fala, igual você falou, ele te constrange em amor. Mas aí a gente entra de novo. Mas a partir do momento que você não está escutando mais o Espírito Santo, ou não está sentindo mais ele te constranger, aí, meu amigo... Tem alguma coisa errada aí na história, né? Tem alguma coisa de errado que não está certo. Pai corrige quem ele ama, né? Então, se não está corrigindo... Uma vez eu lembro que eu estava... Eu sou muito... Gente, eu sou dramática. Acho que Deus fala, viu? Minha filha, menos. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma situação, Deus, briga comigo! Briga comigo! Porque eu peguei e falei, eu sei que se ele brigar comigo, que ele me ama. Que a Bíblia fala, né? Que o pai corrige o filho que ama. E aí eu lembro que eu precisava de uma resposta que pode brigar comigo, Deus, por favor. E aí acho que Deus falou... Aí Deus olha assim, você tem certeza? Olha o que você tá me pedindo, menina. Aí Deus só me dá um... Cuidado com o que você quer. Só um peteleco. Só um soprinho. Só um peteleco. Só um petelequinho ali, ó. Tá. Então toma, você quer mesmo? Toma. Você tem certeza? Olha que a palavra tem poder. Se você me pedir... Mas, cara... Já que você estava falando... A gente estava falando agora um pouco sobre servir... não sei se você conhece, tem uma música da Cassiane que chama... Eu não sei, deixa eu pensar. É uma revelação. Oferta agradável? Oferta agradável? Foi essa! Adorei. Rafa tá demais hoje, né? Rafa, você tá O Rafa tá demais hoje. Acho que ele tava com saudade da mesa. A gente tá no mesmo espírito, Rafa. É verdade. Eu acho que ele tava com saudade da mesa, aí ele tá matando a saudade. Hoje eu vou dar uma de Rafa. Você falou que você discipula casais também. Vocês já discipularam casais. O seu Anderson? Algumas vezes. Algumas vezes.
Por que o homem tem que ser o provedor? Porque Deus é pai e provedor. Não, porque da última vez que a mulher proveu alguma coisa pro homem, vi aconteceu o que aconteceu. Eu lembrei dessa piadinha, mas eu falei, ele não vai falar essa piadinha aí. Aí eu vou te devolver a piada. Ó, aquela não pode dar corda, né? Por que todo mundo fala que mulher é má motorista? Tá errado isso daí, sabe por quê? Que ela aprendeu com o homem. Aprendeu com o homem. É o homem que é mau motorista. E agora, O homem é um péssimo motorista mesmo. Falar pra você, o trânsito tá cada vez pior. Vamos pra música. Mas eu acho que antes de ir pra música, o que eu queria deixar mesmo como... Eu orei antes de vir pra cá, sabe? Eu acho que tudo que a gente fizer, tudo que a gente se propõe a fazer, eu quero dizer assim que eu fiquei muito feliz com o que vocês estão fazendo, né? Eu achei muito bacana a iniciativa, porque é uma forma de conhecer pessoas, de conhecer ministérios. Tem um carro buzinando, gente. É uma forma de você ser edificado, porque você ouve pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e aprender com elas. E o que eu queria deixar aqui de coração é que vocês continuem, né, firmes nesse propósito de trazer a palavra do Senhor de alguma forma, e que vocês tenham isso no coração que a gente falou tanto aqui, de servir, né? E quando eu falo servir, cara, faz um bolo e dá para sua vizinha, sabe? Seja uma bala. E você quer ser útil? Vê lá, sua vizinha teve neném, vai lá lavar uma louça para ela, que ela está precisando, sabe? Que a gente tenha isso no nosso coração, servir mais, adorar mais dessa forma com a nossa essência, com quem a gente é e com o que a gente tem nas mãos. Às vezes a gente espera uma mega estrutura, que Deus desça do céu e que ruja o leão para a gente querer fazer alguma coisa, né? Você viu, você chegou aqui e a gente estava terminando os últimos ajustes, e aí você até brincou. Nossa, o pessoal não sabe nem metade do que vocês fazem para poder acontecer o podcast. E, cara, não tem a melhor estrutura, não tem as melhores câmeras, cara, as melhores aparelhagens que seja, mas Deus tem suprido tudo e Deus tem dado graça em tudo. E, cara, a única coisa que nós se dispusemos foi falar, Deus, nós estamos dispostos a fazer. Nós se colocamos à disposição, estamos disponíveis e nós estamos dispostos a fazer. Então, uma coisa que eu aprendi, muitas vezes não vai ter a melhor aparelhagem. Muitas vezes não vai ter a melhor versão, a versão mais atualizada da Bíblia. Muitas vezes não vai ter o melhor violão, o melhor microfone. Mas se tiver um coração disposto, não importa nada disso, porque Deus se faz presente. Então, esse foi o desejo e o que queima no nosso coração. Eu falo nós porque eu conheço e nós temos uma intimidade, nós adquirimos uma intimidade muito grande. Hoje até só de olhar para o Rafa e olhar para o Vini, eles já sabem até o que nós vamos cantar, o que nós vamos ministrar. E isso é uma coisa muito legal porque nós sempre falamos, cara, o Espírito testifica. E nós temos vivido isso, do Espírito testificando nos nossos corações, tudo isso que nós estamos fazendo. Cara, por uma vida, nós se dispomos a fazer por uma vida. Então, é muito gratificante, de verdade. É muito gratificante, tipo, escutar você falando, cara, não pare, continue. Continue porque, o que vocês estão fazendo tá alimentando as pessoas, sabe? Cara, ninguém é formado em teologia. Nós conhecemos muito pouco da Bíblia. Mas, cara, o Espírito Santo, ele é fantástico. Sim. Ele transforma nossas palavras de um jeito. Cara, a gente brinca porque é o nosso jeito. Aí, cara, a gente vai falar polêmica mesmo porque é o nosso jeito. E, cara, é um jeito da gente de falar assim, cara, tá errado essa coisa. Então a gente vai falar brincando aqui pra você entender. Ó, você tá falando brincando, mas, gente, isso aqui tá errado. Sabe? Então é o nosso jeito. E é um jeito de levar alguma coisa leve num mundo que tá tão carregado de muitas coisas ruins. É a identidade de vocês, né? Então, cara, obrigado pela disposição. A gente não acabou ainda, mas obrigado por você ter vindo aqui, por você contar um pouquinho ainda do que Deus tem feito através da sua vida. Amém. Amém. A gente possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Sim. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, me
Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas mágoas bebi, pra ter uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Jesus. Glória a Deus. Vi, você cantou essa música e antes de começar você tinha falado que Deus tem ministrado algumas coisas no seu coração a respeito dessa música. Não sei se você quer compartilhar um pouquinho com a gente. Não precisa ser tudo, pode ser só uma parte, 10%, ou 1% também. Eu acho que é muito do que foi falado aqui hoje, né? Eu precisava tomar uma decisão. Deus já estava falando comigo desde o ano passado sobre algo que eu deveria fazer. Não posso falar ainda, em breve vocês vão saber. Aquelas do mistério. Ó, que Deus me revelou a música. Vou te passar com a linha. Mas é algo que ainda está em processo, né? E é aquilo que eu falei, né? Às vezes eu sonho eu fazendo as coisas. Eu vi o sonho e eu fiquei apavorada. Eu falei, não aceito. Ela acordou no meio do sonho e falou, não vou dormir mais. Acordei repreendendo. Tô brincando. E aí, quando foi nos últimos meses, se intensificou muito essa questão dessa decisão que eu precisava tomar. E eu estava de novo nessa linha, sabe? De entender e de reafirmar que não sou eu quem faço nada. E, gente, eu sou muito medrosa. Eu sou medrosa, gente. Parece que não. O pessoal fala, não, você vai lá, você faz. Gente, eu sou muito medrosa. Eu acho que pela forma como eu fui criada, por sempre ouvir palavras de peso do tipo, não vai dar certo. Sabe quando você já criou? Eu sou o tipo de pessoa e eu tenho pedido muito a Deus para mudar isso no meu coração. Eu sempre imagino os piores cenários. Eu sou terrível. Tipo assim, eu já penso em tudo que pode dar errado. Realista ao extremo. E Deus fala para mim, mas eu sou Deus que faz brotar água no deserto. Eu sou Deus que faço aonde eu quero e como eu quero. E essa música veio no meu coração. Fazia muito tempo que eu não escutava ela. É bem nova essa música. É bem nova. Eu sou jovem, gente. E de ter a palavra do Senhor guardada no meu coração. De saber que os meus dons e talentos é para servir ao Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer. Né? Eu tomei já essa decisão e sei que vai vir mudanças na minha vida. E que talvez tenha pessoas que vão falar de novo para mim, aqui não é o seu lugar. Ou pode ser que não também, enfim. E pode ser que essas pessoas tenham razão de falar isso para mim. Mas a minha resposta vai ser, eu estou entregando os meus dons e talentos ao Senhor. E Ele pediu para fazer, a Viviane quer fazer, e eu lembro que na última oração que eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque eu tenho muito comigo assim, gente... Se eu tiver dúvida, eu vou esmorecer. Eu vou parar no meio do caminho. Mas todas as vezes que eu tive a certeza que era o Senhor, eu fui. Falei, eu vou morrendo, mas eu vou. Porque foi o Senhor quem mandou. Sim. E eu lembro que a minha oração foi eu chorando de novo, né, gente? Eu não sei porque eu chorei de novo. Foi muito interessante que eu falei assim para Deus. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu não vou dar conta disso, Senhor. Eu não tenho condições de fazer isso. A Viviane não consegue, Senhor, olha para mim. E eu comecei a falar o nome de outras pessoas. Eu, fulana, cicrano,
Fala com eles, Senhor, porque eles são muito melhores que eu. E aí Deus me trouxe uma palavra, Salmo 78, o finalzinho do Salmo. Eu chamei Davi lá do meio das ovelhas. E eu, segundo o coração dele, conduzi o meu povo. E eu falei, eu não sou Davi, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu entendi ali que Davi também não tinha condições. E as pessoas também não acreditavam nele. Tanto é que o pai dele não chamou ele para ser ungido, né? O próprio pai esqueceu. Eu vou chamar esse ruivinho aí, baixinho, não. E o que Deus falou para mim foi isso. E por isso que eu lembrei dessa música, porque eu faço o que eu quero, quando eu quero, e que o que eu for fazer não vai ter espaço para o meu ego, porque eu tenho certeza que eu não tenho condições. Mas o que eu falei para o Senhor, e eu lembro que quando eu li essa passagem, eu chorei muito e falei assim, como filha mesmo, eu falei, pai, eu vou te obedecer apenas. Não sei como fazer, não sei o que vai acontecer, mas eu vou te obedecer. Por mais que eu não queira, e eu deixei isso muito claro para Deus, mas eu falei, eu estou em obediência. Essa é a minha resposta ao Senhor. Então, que a gente tenha a palavra do Senhor guardada no nosso coração e que a gente entenda que tudo que a gente tem, e nessa minha caminhada com Cristo, eu aprendi que Deus, quando Ele tem um propósito de fazer algo, Ele te dá ferramentas. Coisas que você nem imaginava que você seria capaz de fazer, Ele dá. Ele dá ferramentas, né? Eu estava conversando com a Caio, eu falei assim, quando a gente monta os roteiros da Páscoa, quando a gente faz as coisas da turma, você diz, vem as ideias, que eu falo, não foi a gente, não foi a gente. Então, eu sei que Deus vai dar condições, né? Amém. Então, é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Uma coisa que você falou mas tem pessoa que é mais capacitada, tem pessoa que é mais isso, tem pessoa que é mais aquilo. Mas essas pessoas estão disponíveis ou estão dispostas? A gente não sabe. E aí a sua oferta agradável é a obediência. É a obediência de falar assim, Deus, eu não estou afim, de verdade, eu não estou afim. Mas pela tua palavra, mas porque você falou, eu me coloco na brusisão, eu me coloco como obediente. É o exemplo de Cristo no Getsemane. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O Pai Nosso é a mesma coisa. E nós oramos o Pai Nosso e nós não entendemos o que nós oramos. Aí Deus só, você falou, você pediu, tá aí reclamando. Entendeu? Então, assim, a oferta agradável que eu entendi foi, Deus, eu não quero, mas eu estou aqui na posição. Eu me coloco como obediente. Eu vou obedecer. Não sei o que vai acontecer. Nós falamos isso com o podcast. Nós não sabemos como vai acontecer, nós não sabemos o preço, mas nós nos colocamos na disposição para fazer. Cara, o preço é alto. As horas de montagem, desmontar, de edição, tá dando problema e corre atrás para arrumar, mas nós colocamos à disposição. E é o que nós falamos no podcast passado, quem nos chamou, quem nos colocou à frente para fazer foi Cristo. Nós só estamos obedecendo aquilo que Ele falou que era para nós fazermos. Se vai durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, nós estamos há quantos meses já? 3 meses? Quando que a gente começou? Minha memória é péssima. Minha memória é péssima. Foi maio. Produção, você tem essa informação? Acho que foi março. Março, 7 de março, se eu não me engano. Falou aí no ponto, né? Aliás, vocês têm uma ótima produtora. Hein? Top. 4 meses que nós começamos. Hoje nós estamos gravando o 20º episódio, se eu não me engano. O 20º episódio. Então, se nós vamos gravar 100, 200, 300, não. Mas nós estamos sendo obedientes a isso daqui. A estar disposto. E eu vou muito de acordo com o que o meu pai fala também sobre... ele tem batido muito nessa tecla, né? Porque a gente passa por momentos difíceis dentro do ministério que às vezes dá vontade realmente de desistir. O ser humano que falar que nunca teve vontade de desistir de um ministério, alguma coisa assim... vai pro céu. É um ser elevado, né? Já bate a asa, já tá bate a asa aí e vai embora. Porque não é fácil. Só que é que meu pai fala, ele fala assim que nós só vamos ser felizes estando no centro da vontade de Deus. Independente se é a nossa vontade ou não, porque pode ver, a gente é feliz jogando bola, a gente gosta muito de jogar bola. A gente é feliz jogando bola, às vezes passa umas raivas, mas a gente é feliz. Só que é uma alegria momentânea. Só que quando a gente está fazendo estamos no centro da vontade de Deus, é uma alegria assim que não...
Você pode vir em luta, batalha, você vai passar por tudo isso, mas você ainda continua sendo uma pessoa feliz, alegre, você sente prazer em fazer, sabe? É muito bom. É verdade. Glória a Deus. Vivier, a gente vai ter a parte 2, tá? Certeza. Você. Porque ela vai ter que contar, né? Exatamente. Vai ter que ter. Já deixa o comentário aí, tá no chat. Ó, queremos a parte 2. Conta. Mas a gente, infelizmente, precisa encerrar esse episódio, mas te agradecer mais uma vez aí por esse tempo aí de mesa, pelo seu tempo, por disponibilizar aí essa manhã desse sábado, né? Tá, gente? Não é ao vivo, a gente vai revelar agora. Não é ao vivo que a gente vai... Eles me puseram aqui às 5 da manhã. Mas agradecer aí pelo seu tempo, né? A gente sabe, né? Como é corrido, né? Como tem sido corrido para todo mundo. Então, por essa oferta, né? Que é o seu tempo que você já ofertou aí para esse podcast. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, a sua família. Continua dando força, que o Espírito Santo continue falando cada vez mais no seu coração. Para que você possa voltar aqui e trazer muito testemunho. Né, Amém. gente, Se Deus quiser. Eu creio que ainda ficou faltando mais algumas coisas para falar. Shopping, aí. várias coisas. Aí. Tô brincando. E agora a gente tem um momento no podcast... Ai, meu Eu Deus, eu acho que tenho medo de você, Rafael. Não, esse momento É o que o pessoal mais gosta. é o que o pessoal mais gosta, que a gente tem um welcome gift aqui para você, é um presente que a nossa produção prepara que com lindo. muito Isso que eu carinho, falei, eu acho que foi o amor. Cauê que fez, certeza. Que lindo, gente. Mas Obrigada. a gente Adorei. presenteia, né, todos os nossos convidados aí com muita honra, né? E tem um propósito para que você leve esse tempo de mesa para outra pessoa, né? Que uma pessoa que o bacana. Espírito Santo tocar no seu coração, falar, nossa, eu quero ter um tempo de mesa, como nós estávamos falando aqui no episódio, né? Poxa, alguém que está precisando, né? Vamos sentar aqui, vamos conversar, como é que você está, né? Deixar um pouquinho de lado para você ter esse momento. Então, que você possa levar adiante, tem as xicrinhas aí, Bolachinha. Tem um chazinho também aí dentro. Chique, então, gente, adorei. tá o kit completo. Vocês podem ir lá em casa, tá bom? Ofereça a xicrinha de Ó, fez o convite na gravação, vou cobrar. Leva as esposas, as namoradas. Você vai gostar da bolachinha, hein? Já te adianto. Você vai Você gostar. que fez, tá? Ah, então eu vou gostar. Tá top arrasa. demais. É isso aí. Mas eu que agradeço, gente, pela confiança, né? Porque eu sei que eu imagino, né, que cada vez que vocês chamam alguém aqui daquele gelo, meu Deus, o que a pessoa vai falar, né? Porque a gente nunca sabe, né? Vai que fala alguma coisa que é complicada. Aí a depois gente vocês não vão põe ter no que- ar, tô brincando. Mas é melhor, viu? A gente Vai ver, muda. cancelou da Vivi. Mas, assim, pela confiança mesmo, por me chamarem para estar com vocês, eu não tenho nada para oferecer, a não ser compartilhar mesmo o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu espero que seja bênção para vocês também. Amém. E obrigada mesmo pela disposição e por me chamarem para estar aqui. Foi uma honra. Falei para ele, nossa, que honra! Que chique! E que vocês continuem sendo bênção na vida de outras pessoas também. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Obrigado, Vi. Deus abençoe. Obrigado pelo coração disposto e disponível que você tem. Agradeço a Deus pela sua família. Amo a sua família, como já falei isso. Obrigado pela paciência de quando estávamos Imagina. fazendo toda essa casa aqui. O Anderson me ajudou muito. E eu aprendi uma coisa com ele, que nós ajudamos as pessoas com aquilo que nós temos. E muitas vezes é o nosso tempo, é a nossa disposição em ir lá em servir a pessoa. E ele falou isso pra mim e eu guardo isso no meu coração pro resto da vida. Que ele falou, cara, um dia a pessoa me ajudou. E hoje eu ajudo outras pessoas porque um dia uma pessoa me ajudou e ela falou isso pra mim. Sim. Então, conheço o Anderson pessoalmente, ele tem um coração enorme. Nossa, não é cabe demais, no peito, eu falo, Deus. o coração é maior que ele. Não é Então, porque meu marido não, gente, mas ele é gente boa. Então, assim, leve o nosso abraço até ele. Pode deixar. Nosso abraço pra Lívia também. O Pedrinho tá aqui nos bastidores aqui. Tá na intercessão É, aqui. intercessão. Alemanha. Então, obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém. E que Deus possa usar você da melhor forma possível. Amém. Todos Que você nós. continue sendo essa pessoa que você é, obediente a Deus e a palavra dele, que ela é viva e ela se renova todos os dias. Então, obrigado. A honra é nossa de receber você, de conhecer um pouco da sua... Por mais que nós estamos na mesma igreja, conversamos mais algumas coisas, nós não temos até o tempo de mesa necessário para poder conversar, mas obrigado por ter aberto um pouquinho da sua história, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida, e eu creio que Ele vai fazer ainda mais. Amém. Então, Deus abençoe sua vida e obrigado por dispor do seu tempo, né? Que eu acho que é um dos bens mais preciosos que nós temos hoje. É verdade.
Amém, obrigada, viu? E eu vou esperar minha mesa. Já faça a sua encomenda. Vocês estão vendo, tá gravado. Vivi, se você quiser, dá uma olhadinha aqui para essa câmera, Essa? deixar algum recado. Esse é seu momento. Se você quiser divulgar alguma coisa. Se Instagram. você estiver fazendo mesa também, fica... Se você tiver canal no YouTube, fica à vontade. Não, eu não sou essa pessoa, gente. No meu Instagram não tem nada de interessante. Mas eu estou à disposição, gente. Quem quiser ir tomar um café lá em casa, estamos à disposição. Leva o bolo. Porque o chá eu já tenho, né, Já, Vi? já tenho, gente. Leva o bolo. Mas então eu sei que você pode deixar um recado pro pessoal. O que tá de graça? O like. Então Vai fala lá, pro pessoal gente. aqui, pessoal, que Gente, o like tá de graça. Compartilhar, não cai o dedo. Compartilha, não cai o dedo. Façam várias divulgações, porque esses meninos aqui, ó, são 10. aí, ó. Não Amém. precisa nem falar mais nada. O merchan tá feito. Só lembrando, dia 29 tem o quê, Rafa? Dia 29 de julho tem um evento mega ultra blaster fantástico na comunidade evangélica Senhor dos Exércitos. Vai ser às Ih, 18 horas. 18 horas. É que como eu vou participar, eu já nem vou chegar às 18 e chegar Já antes. vai chegar bem Na antes. verdade, eu vou estar lá às 6 horas da manhã para falar tudo. Tá às 18 do dia anterior, né? Entendeu? Então, assim. Mas vai Passa o endereço certinho. Passa eu vou aí, deixar Cláudio. o flyer de novo no final, que nem eu fiz do outro vídeo. Então, vai ser na comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, Avenida Presidente João Café Filho, 2209. Obrigado, a produção aqui soprou. 2209. Nós vamos ter, vou explicar rapidinho. Nós teremos 4 bandas, teremos pessoas que estarão ministrando uma palavra lá. Tem coisa fantástica que está sendo preparada para você. Para que você tenha um tempo de mesa lá conosco fantástico. Essa mesa aqui... Qual que é o nome do evento? To Joy Surrender 360. Esse tema Deus deu pra gente com um propósito. E é o arrepender-se, entregar-se Glória a Deus. na presença de Deus da melhor forma possível. Então que você possa ir com o coração disposto, que você possa ir da melhor maneira possível. E eu tenho convicção que Deus vai falar com você lá. Não sei se vai ser pela boca de alguma pessoa, não sei se vai ser pela boca de um profeta, não sei se vai ser pela música, mas Deus vai falar com você lá. Amém. Nós cremos que Deus vai curar, nós cremos que Deus vai libertar, nós cremos que Deus vai salvar. Mas vá com o coração aberto, com o coração disposto. E você está convidado. Compartilha, comenta, fala que vai ter um evento na SESI dia 29, leva todo mundo, vai ter cantina, vai ter comida, porque crente sem comida Não sustenta. não vai, gente. Não vai, isso é verdade, entendeu? Todas as mesas que Jesus participou tinham uma comida. Então, isso tá na Bíblia aqui e tudo mais. É primordial, entendeu? Mas primeiro nós vamos se alimentar do Espírito. E aí depois a gente vai para a cantina, para a resenha. Não sei se vai acabar o evento, mas a gente vai estar lá. Então, vamos deixar Deus usar da melhor forma possível. Então, dia 29, às 18 horas, estarei eu, a Vivi, o Rafa, o Vini. Nós estaremos lá para ter um tempo de mesa fantástico. Então, você está convidado. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos que nos assistiram, que estão nos escutando. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Deus abençoe. Amém.